Olha, Max, a gente que já passou dos 50 anos sabe muito bem que a vida não é uma linha reta. Tem muita coisa que acontece nas curvas dessa estrada que a razão humana simplesmente não consegue dar conta. Você já deve ter reparado, meu filho, como às vezes um peso esquisito aparece bem atrás do pescoço da gente, aquela quentura estranha que faz a gente mudar de calçada sem motivo nenhum, ou quando uma chave some da mesa bem na hora de sair, fazendo a gente perder o ônibus e depois descobrir que aquele mesmo veículo se envolveu numa desgraça lá na frente. Pois é, o povo mais antigo costuma dizer que isso é sorte, mas quem tem os olhos limpos e o coração firme sabe que sorte não tem força para segurar o braço do mal. O que existe de verdade é guarda, é proteção de quem caminha na linha da noite para garantir que os seus filhos consigam voltar para casa com vida. Hoje eu vim te contar sobre o corte certeiro, aquela força invisível que não dorme na folha da noite. Vamos prosear sobre os livramentos de verdade que vêm no rodar de uma saia e no estalo de uma lâmina bem afiada, porque tem gente que acha que o invisível só serve para assombrar. Mas a verdade é que tem uma guardiã que joga o jogo da proteção como ninguém. O povo conhece ela como Maria Navalha, uma moça de respeito que não tolera covardia e limpa os caminhos de quem trabalha honestamente. Puxa uma cadeira. Ajusta bem esse som aí no canal, porque o que eu vou te narrar agora não é conversa fiada de comadre. São relatos reais de quem sentiu a lâmina dela cortar o perigo antes mesmo que a maldade pudesse encostar na pele. Vamos começar falando sobre o que aconteceu com uma mulher chamada Lúcia, uma trabalhadora daquelas que acorda quando o sol nem pensou em nascer e volta para casa, quando o comércio já fechou as portas há muito tempo. Ela morava num bairro mais afastado, um lugar onde o progresso custou a chegar, cheio de vielas compridas e postes de luz amarela que viviam piscando, daquelas lâmpadas cansadas que deixavam a rua num breu danado, com muita poeira pelo chão e mato alto crescendo nos terrenos baldios das redondezas. Nessa noite específica, Lúcia tinha ficado até mais tarde no serviço por causa do balanço de fim de mês. O relógio já marcava quase meia-noite quando ela desceu do último ônibus. A rodoviária tinha ficado para trás e o trajeto que ela precisava fazer a pé dali até a casa dela dava mais ou menos uns 20 minutos de caminhada por entre aquelas ruas desertas, onde nem os cachorros costumavam latir àquela hora da noite. Ela começou a andar com o sapato batendo firme no chão de poeira, apertando a bolsa contra o peito porque o coração dela já estava meio desconfiado. Você entende como é o instinto de mulher? A gente sente quando a atmosfera muda e fica pesada. Parecia que o ar tinha engrossado de um jeito esquisito. Ela apressou a caminhada, mas logo depois de dobrar a primeira esquina, Lúcia percebeu que não estava mais sozinha ali. Um barulho esquisito de sola de sapato começou a arrastar logo atrás dela, mantendo a mesma distância. Toda vez que ela acelerava, a pessoa de trás acelerava também. Se ela diminuía para tentar entender o que estava acontecendo, o sujeito vinha no mesmo compasso, sem pressa, como se soubesse que ela era uma presa fácil no meio daquele vazio. O medo começou a subir pelas pernas de Lúcia. O sangue dela sumiu do rosto completamente. Ela ficou com a boca seca e a respiração curta, porque olhava para os lados e não via uma única janela acesa, nenhuma alma viva para pedir socorro, nenhuma porta onde pudesse bater e implorar por ajuda. O sujeito que vinha atrás começou a encurtar a distância. Ela conseguia ouvir a respiração dele ficando mais forte, uma presença ruim, carregada de maldade pura, daquelas pessoas que não têm Deus no coração e andam no mundo apenas para destruir a vida dos outros. Lúcia percebeu que se continuasse naquela direção ia acabar caindo num trecho ainda mais escuro da rua, onde o matagal tomava conta de tudo, e ninguém veria o que aconteceria com ela. Nesse instante de puro desespero, quando as pernas dela já queriam falhar e as lágrimas começavam a queimar os olhos, ela se lembrou de uma medalhinha que carregava bem guardada no fundo do bolso do casaco, uma lembrança que uma senhora muito antiga da vizinhança tinha entregado nas mãos dela, dizendo para segurar com fé sempre que a noite tentasse lhe engolir. Lúcia enfiou a mão trêmula no bolso, apertou aquela imagem com toda a força que ainda tinha e pensou alto, de dentro da alma, pedindo para que a dona daquela proteção não deixasse uma mãe de família ser covardemente atacada no meio da rua. Ela não pediu com palavras bonitas, Max, porque na hora do sufoco ninguém lembra de reza decorada. Ela pediu com o coração espremido pelo terror daquela perseguição. Foi exatamente nesse momento que a temperatura da rua mudou completamente. Um vento morno, com um perfume forte de jasmim misturado com cheiro de bebida fina, soprou do nada,
cortando aquela calmaria pesada que dominava o lugar, e logo em seguida, um som muito nítido começou a se fazer presente no meio daquela quietude. Aquilo passou longe de ser barulho de bicho ou do vento batendo nas folhas. Tratava-se do estalar bem marcado de uma saia rodada de tecido grosso, girando bem perto dali, como se uma mulher estivesse caminhando com toda a elegância do mundo bem do lado de Lúcia. E junto com esse barulho da saia, uma risada feminina, uma gargalhada firme, alta e cheia de deboche, se espalhou por entre os muros das casas abandonadas. Uma risada que fazia o peito vibrar e que mostrava claramente quem era a dona daquele território. Lúcia continuou andando, sem olhar para trás, mas percebeu que as pisadas do perseguidor pararam de repente. O homem simplesmente travou no meio do caminho. Ela andou mais uns 10 metros, dobrou a esquina da rua dela e correu o resto do trajeto até conseguir entrar no portão de casa, trancando tudo por dentro com 3 voltas na chave e caindo de joelhos no chão da sala, chorando de alívio por estar sã e salva sob o teto dela. O mais impressionante de toda essa história, Max, veio acontecer 2 semanas depois. Lúcia estava passando na frente da delegacia do bairro vizinho quando viu uma pequena aglomeração de moradores. Eles estavam olhando para um sujeito que tinha acabado de ser preso em flagrante, tentando assaltar outra pessoa na região. Quando Lúcia olhou bem para a cara do homem, ela reconheceu imediatamente as roupas e o porte físico do sujeito que tinha corrido atrás dela naquela noite terrível. Ela ficou observando de longe e um dos policiais comentou com uma vizinha que o bandido estava completamente transtornado desde o momento em que tinha sido algemado. Lúcia, tomada por uma curiosidade que vinha direto do estômago, se aproximou um pouco mais e conseguiu escutar o depoimento do sujeito para o investigador na calçada. O homem estava de cabeça baixa, com os olhos arregalados, dizendo que não conseguia esquecer o que tinha acontecido no bairro de Lúcia 2 semanas atrás. Ele dizia com a voz trêmula que estava pronto para pegar a mulher, que tinha certeza de que ela estava sozinha, mas que no momento em que ia avançar sobre ela, uma figura gigantesca apareceu do absoluto nada. Guardando as costas da trabalhadora, ele jurou de pés juntos para o delegado que viu uma mulher muito alta, vestindo uma saia vermelha que parecia pegar fogo sob a luz do poste, com um chapéu de lado cobrindo os olhos e uma lâmina imensa, uma navalha reluzente brilhando na mão direita, pronta para degolar ele, se ele desse mais uma investida. O sujeito dizia que a gargalhada daquela aparição entrou na cabeça dele de um jeito que ele nunca mais conseguiu dormir direito, que o medo que ele sentiu olhando para aquela lâmina afiada foi tão grande que as pernas dele travaram e ele só conseguiu dar meia volta e correr para bem longe dali, sem olhar para trás. Mal sabia ele que aquela mulher alta nunca pertenceu a esse mundo visível. Era a própria guardiã da noite que tinha descido para mostrar que quem mexe com os protegidos de Maria Navalha encontra o fio da justiça antes de conseguir fazer qualquer maldade. Esse é apenas o primeiro livramento, porque o que vem a seguir mostra que a maldade humana não anda apenas nas ruas escuras. Às vezes ela se esconde dentro de um abraço falso, num sorriso de vizinha que finge gostar da gente, mas passa o dia inteiro desejando a nossa ruína. Vou fazer uma pequena pausa aqui para você ver se o áudio está certinho e me dar o sinal verde, porque o segundo relato envolve um presente preparado na maldade para destruir uma família inteira. E o jeito que a dona da navalha agiu dentro daquela casa vai deixar os seus ouvintes impressionados. Amigos, antes de continuarmos para o segundo relato enviado por uma inscrita do canal, comente aqui neste vídeo Maria Navalha e hypa esse vídeo para que chegue a mais gente como você. Pois bem, Max, continuando essa nossa prosa de dar nó no peito, o segundo relato que me mandaram veio de uma mulher chamada Clarice. Ela hoje já passou dos seus 60 anos, tem aquela sabedoria de quem já lavou muita roupa no tanque e já viu muita gente de 2 caras cair do cavalo. Ela me contou que na época desse acontecido morava numa travessa bem calma, tinha um casamento daqueles de dar gosto, daqueles que o marido chega do trabalho com um pão doce na mão e a esposa já deixou o café passado na mesa, um companheirismo que parecia não ter fim. Mas você sabe como é o ser humano, meu filho. A felicidade dos outros incomoda mais do que a própria desgraça. E bem na casa ao lado morava uma criatura de nome Adélia, uma senhora que vivia escorada no portão, vigiando quem entrava e quem saía, sempre com uma palavra mansa na boca, mas com os olhos compridos cheios de ruindade,
daquelas que reparam até no lençol que a gente pendura no varal. Se o lençol estava mais branquinho, ela já torcia o nariz. Se o marido de Clarice trazia um agrado, ela já comentava com deboche com as outras comadres da rua. O tempo foi passando, e Clarice começou a notar que toda vez que aquela vizinha entrava na casa dela para pedir uma xícara de açúcar ou para fuxicar sobre a vida alheia, as coisas lá dentro começavam a desandar de um jeito esquisito. Era uma planta que secava no vaso do dia para a noite. Era o leite que azedava fora da geladeira num instante. Ou o marido que chegava do serviço com uma dor de cabeça terrível. Daquelas que fazem a pessoa ficar amarga e sem paciência com nada. Clarice, que é mulher de muita oração e que sempre teve uma ligação muito forte com o mundo dos espíritos por causa da avó dela, começou a ficar de orelha em pé. Ela sabia que o mal não entra na nossa vida apenas chutando a porta. Ele entra de fininho, disfarçado de tapinha nas costas e de elogio falso. Por isso ela mantinha a vigilância redobrada e sempre firmava o pensamento na proteção daquela moça da saia rodada, acendendo sua vela com respeito e pedindo para que nenhuma falsidade fincasse raiz debaixo do teto dela. Até que chegou o dia em que Clarice e o marido completaram 25 anos de casados, as bodas de prata, uma data bonita que eles resolveram comemorar apenas com um bolinho simples para os filhos e os parentes mais chegados. Sabendo disso, a vizinha Adélia apareceu no portão logo no final da tarde, segurando um pacote vistoso, embrulhado num papel laminado brilhante, com um laço de fita vermelha enorme. Ela entrou na casa com aquele esbanjamento de sorrisos falsos. Abraçou Clarice bem apertado, desejando muitas felicidades e dizendo que tinha comprado aquele presente com muito carinho para enfeitar a sala do casal, que era uma lembrança especial para garantir que o casamento deles durasse para sempre. Clarice sentiu um arrepio estranho subir pelos braços na hora daquele abraço. Uma sensação de peso que parecia que a energia dela estava sendo sugada. Mas por educação e para não criar confusão na vizinhança, ela aceitou o pacote. Agradeceu com palavras simples e colocou o embrulho bem no centro da mesa de jantar da sala. A vizinha foi embora logo em seguida, dando aquela desculpa de que tinha algo no fogo. Mas Clarice ficou ali parada na sala, olhando para aquele pacote brilhante com uma desconfiança que vinha direto do fundo da alma. O marido dela ainda estava no banho, e a casa estava naquela calmaria de fim de tarde, quando o sol já sumiu e as lâmpadas começam a ser acesas. Foi aí que o ambiente começou a mudar de temperatura de um segundo para o outro. A sala ficou quente. Um calor abafado e pesado começou a subir pelas paredes, e antes que Clarice pudesse dar um passo em direção à cozinha, um odor muito forte tomou conta do cômodo inteiro. Não era cheiro de fumaça e nem de coisa estragada, Max. Era um perfume marcante, forte, denso, aquele cheiro característico de bebida de bar, misturado com fumo de corda e com aquele aroma adocicado que exala das cartas de um baralho jogado na mesa de uma noite de boemia. Um perfume de baralho puríssimo que parecia preencher cada centímetro daquela sala de um jeito quase físico. Clarice travou onde estava. O coração dela começou a bater mais forte na caixa do peito. Ela sabia perfeitamente o que aquele aroma significava. Era o aviso de que a dona da noite estava presente ali dentro. E antes que ela pensasse em dizer qualquer palavra, um estalo seco ecoou bem no meio do cômodo. O pacote que estava deitado pesadamente no centro da mesa de madeira simplesmente deu um salto para cima, como se tivesse levado um tapa violento de baixo para cima, e voou direto para o chão, se esborrachando com uma força imensa contra os azulejos. O barulho do objeto se despedaçando foi tão alto que o marido de Clarice saiu correndo do banheiro, ainda com a toalha na cintura, querendo saber o que tinha acontecido e se a esposa tinha se machucado. Clarice continuava imóvel, olhando para os cacos espalhados pelo chão. O embrulho de papel laminado tinha se rasgado todo, e lá de dentro tinha saído uma estatueta de gesso, um enfeite de casal que a vizinha tinha dado. Mas o que deixou os dois pasmos foi o que estava escondido dentro daquela peça. O gesso tinha se quebrado exatamente ao meio, revelando que a estátua era oca e que ali dentro havia uma maçaroca de coisas pavorosas, fitas pretas amarradas com nós apertados, pedaços de pano rasgados que pertenciam a uma roupa antiga do marido de Clarice, agulhas enferrujadas espetadas numa fotografia do casal que tinha sumido do porta-retratos há meses, e um bilhete escrito com letras trêmulas, rogando as piores pragas para que o casamento deles acabasse em briga, separação e doença.
Mas o detalhe mais impressionante de tudo, Max, aquilo que fez o marido de Clarice cair em si e perceber que eles tinham sido salvos por um milagre do invisível, foi o estado em que aquelas coisas malditas se encontravam. O feitiço que estava escondido ali dentro parecia ter sido completamente destruído antes mesmo de ser aberto. As fitas pretas estavam todas cortadas em pedacinhos minúsculos, como se alguém tivesse passado uma lâmina cirúrgica, uma navalha extremamente afiada por cima de cada nó, inutilizando a amarração por completo. A foto do casal estava partida ao meio por um corte limpo e preciso, separando o mal que tinha sido desejado contra eles. E o cheiro daquele perfume de baralho e de bebida fina exalava justamente dos cacos de gesso, mostrando que a guardiã tinha entrado naquela casa invisivelmente, tinha quebrado o objeto com as próprias mãos espirituais e tinha cortado todo o fundamento daquela bruxaria antes que ela pudesse contaminar a família. Clarice olhou para o marido, pegou uma vassoura, com as mãos trêmulas e começou a juntar aqueles cacos, jogando tudo dentro de um saco de lixo grosso. Enquanto fazia isso, ela ouviu nitidamente vindo lá de fora, do lado do portão da vizinha Adélia, o som de um pigarro firme, aquela tossedinha de quem está vigiando e limpando a garganta, acompanhada de um leve estalar de dedos no ar. Quando ela espiou pela janela, a vizinha Adélia estava parada na calçada dela, olhando para cá ou para a casa de Clarice com uma cara de puro espanto, segurando o próprio peito como se estivesse sentindo uma queimação terrível. No dia seguinte, aquela mulher arrumou as malas apressada e foi embora dali. Mudou de bairro e nunca mais deu notícias, porque quem joga rasteira na direção de quem tem Maria Navalha como sentinela acaba caindo na própria armadilha. Olha que força impressionante, Max. Isso mostra que a proteção dessa moça não brinca em serviço e corta o mal antes mesmo que a gente saiba que ele existe. Agora eu vou tomar um gole de água aqui para clarear a garganta e preparar o terceiro relato, que é o clímax dessa nossa história, onde o perigo veio de forma física e violenta no meio de um assalto na rua. Me diz se o ritmo está bom para o seu aparelho de áudio que eu já puxo o próximo causo. Puxando agora a conversa para o ponto mais agudo dessa nossa prosa, Max, a gente chega naquele momento em que o perigo não manda recado e nem fica rodeando a casa. Ele simplesmente pula no seu pescoço sem dar tempo de respirar. Esse terceiro causo que eu vou te detalhar agora é de dar um nó no estômago, porque fala de um trabalhador chamado Antônio, um sujeito de mãos grossas que passava o dia inteiro consertando motores numa oficina mecânica bem afastada do centro comercial. Ele é um homem de muita fé, que sempre carregou no pescoço uma guia fina escondida debaixo da blusa, sempre pedindo licença antes de sair de casa e agradecendo quando retornava, sabendo que a rua lá fora é um campo de batalha para quem tenta ganhar o pão com dignidade. Numa noite de sexta-feira, o pagamento da semana inteira estava dobrado dentro do bolso da frente da calça dele, o dinheiro contadinho para comprar a feira do mês e pagar umas contas atrasadas da família. Antônio fechou as portas de ferro da oficina já beirando as 10 da noite. O tempo estava nublado, com aquela garoa fina que deixa o asfalto liso e afasta todo mundo das ruas. Ele precisava descer uma ladeira muito íngreme de cascalho solto e virar numa ruela comprida que dava acesso ao bairro dele, um trajeto complicado que ele fazia todo santo dia de cabeça baixa, sempre rezando para não cruzar com gente mal intencionada pelo caminho, porque ali o policiamento nunca passava e as luzes dos postes viviam queimadas. Ele descia a ladeira prestando atenção nos buracos, com a cabeça pensando no prato de comida quente que a esposa tinha deixado no fogão, quando o barulho de um motor de moto começou a roncar lá no alto do morro. No começo parecia apenas alguém rodando na pista de cima, mas o som foi diminuindo e a moto foi descendo devagarzinho, rasgando as poças de água e acompanhando a caminhada de Antônio. Você bem sabe como é o sinal do perigo nas cidades grandes. A moto apagou o farol de repente e continuou rodando apenas no embalo da descida. Aquilo foi o suficiente para o trabalhador entender que a noite ia cobrar um preço alto. Ele acelerou a caminhada, tentou encostar mais perto do muro de uma fábrica desativada para não dar muito espaço. Mas a ruela era estreita demais e não tinha para onde fugir. Num piscar de olhos, a moto cortou a frente dele e atravessou o pneu dianteiro bem no meio da passagem. Fechando o trajeto de um jeito muito violento, eram 2 sujeitos usando capacetes com viseiras pretas, roupas pesadas e muita má intenção estampada na forma de agir. O sujeito que estava na garupa pulou rápido no chão, já sacando um revólver enferrujado de dentro da jaqueta e apontando direto para a testa de Antônio.
Encostando o cano gelado da arma bem no meio das sobrancelhas do mecânico, o ladrão começou a xingar com palavras sujas, exigindo que ele entregasse todo o dinheiro que estava no bolso, dizendo que sabia do pagamento da semana, e que se ele demorasse mais de 1 segundo ia largar o dedo no gatilho sem pensar 2 vezes. Um momento de puro terror onde a vida de um pai de família estava por um fio, nas mãos de quem não tem o menor respeito pela vida humana. Antônio levantou as mãos sujas de graxa, tremendo muito. O coração dele batia tão forte que parecia querer rasgar a caixa do peito, de dentro para fora. Ele pensou nos filhos, pensou na esposa esperando no portão. Pensou que não ia conseguir voltar para o lar dele, mas ao mesmo tempo uma revolta imensa tomou conta da alma do mecânico. O dinheiro do suor dele ia ser levado por bandidos covardes, no meio desse desespero absoluto, sem abrir a boca para não irritar os criminosos. Ele fechou os olhos com muita força e chamou pelo nome da dona da navalha, pediu a proteção daquela moça valente que corta alta demanda e quebra as correntes da ruindade. Ele clamou na mente dele pedindo para que a justiça da noite descesse ali, naquele instante, porque pelas vias terrenas ele já estava totalmente condenado. Veja bem como o invisível trabalha de forma física nas nossas vidas. No exato momento em que o bandido avançou a mão esquerda para enfiar no bolso da calça de Antônio, um vento muito gelado, cortante como se fosse uma chapa de gelo, varreu a ruela de uma ponta à outra, levantando poeira e lixo do chão num redemoinho violento. O ar ficou impregnado com aquele cheiro inconfundível de perfume adocicado misturado com fumo bom, um aroma tão forte que travava a respiração. E logo em seguida o assaltante, que estava com a arma, engatilhou um grito de dor agoniante, um berro rasgado, que cortou a noite do meio a meio. Ele largou o revólver no chão instantaneamente, puxando a própria mão para trás e segurando o punho com um desespero absurdo, recuando para perto da moto. Antônio abriu os olhos assustado e não conseguia acreditar no que estava acontecendo bem na frente do rosto dele. O bandido estava se contorcendo, e na parte de cima da mão daquele sujeito tinha-se aberto um talho profundo, um corte limpo e reto escorrendo sangue sem parar. Um ferimento perfeito que parecia ter sido feito por uma lâmina afiadíssima, só que não tinha ninguém ali com eles, não tinha faca, não tinha objeto nenhum que justificasse aquele sangramento violento e instantâneo. E não parou por aí não, porque assim que o sujeito da garupa começou a berrar de dor, um estouro imenso de borracha arrebentando assustou o outro ladrão que estava pilotando a moto. O pneu dianteiro da motocicleta simplesmente rasgou de um lado ao outro, como se uma foice tivesse passado cortando a câmara de ar de baixo para cima, inutilizando o veículo na mesma hora. O piloto entrou em pânico total. Ele tentou acelerar a moto, mas a roda da frente estava rasgada e se arrastava no cascalho, prendendo o motor e impedindo a fuga rápida. Ele começou a berrar para o comparsa largar tudo e correr, dizendo com a voz trêmula que o lugar estava pesado demais, que alguma coisa tinha empurrado o peito dele com uma força absurda querendo jogar a moto no chão. O sujeito, com a mão cortada, não pensou 2 vezes, deixou a arma jogada na poça de água barrenta, virou as costas e saiu correndo desesperado ladeira acima, tropeçando nas pedras e chorando de dor, enquanto o outro foi empurrando a moto, quebrada no maior sufoco, olhando para trás o tempo inteiro com os olhos esbugalhados de puro pavor, com a feição deformada pelo medo de quem viu uma tropa inteira avançando para cima deles. Antônio ficou ali paralisado no meio da ruela, com o dinheiro seguro no bolso e a vida intacta. Ele olhou para o chão molhado, viu o revólver abandonado na água e percebeu que um verdadeiro livramento físico tinha acabado de acontecer para salvar a pele dele e proteger o pão da família. Ele sentiu uma mão invisível, morna e firme, tocar levemente no ombro esquerdo dele, não com a intenção de causar medo, mas como quem dá um tapinha de camaradagem, dizendo para seguir em frente que o caminho estava limpo e varrido de qualquer ameaça. Ele respirou fundo, ajeitou a roupa de trabalho, fez um gesto de agradecimento respeitoso com a cabeça e terminou a caminhada até em casa, sabendo que a proteção que acompanha ele não falha no momento do perigo extremo e corta na carne de quem ousa testar a sorte grande. Chegando no portão da casa dele, Antônio encontrou a esposa já na calçada, aflita com a demora, enrolada num chale porque a noite tinha esfriado bastante. Quando ela viu o estado do marido, pálido, com a respiração ofegante e a blusa toda suja, o coração da mulher apertou, de um jeito que ela correu para abraçar ele ali mesmo na rua,
perguntando aflita o que tinha acontecido e se ele estava ferido de alguma maneira. Antônio, com a voz muito embargada e os olhos marejados, levou a mão no bolso da calça, tirou o maço de dinheiro intacto, olhou bem fundo nos olhos da companheira e disse que eles precisavam acender uma vela branca de agradecimento antes mesmo de esquentar o prato de comida, porque a vida dele tinha sido devolvida pelas mãos daquela sentinela que nunca abandona um filho de fé no momento da angústia profunda. Eles entraram apressados, trancaram as portas com chave e cadeado, e enquanto a água do café passava borbulhando no coador de pano, Antônio relatou cada detalhe daquele sufoco. Contou sobre o cano da arma encostado na testa, sobre o vento gelado que rasgou a arruela, sobre o cheiro adocicado que invadiu o ambiente e, principalmente, sobre o corte perfeito que brotou na mão do assaltante num piscar de olhos, salvando o dinheiro do mês. A esposa escutava tudo chorando baixinho, apertando as mãos do marido contra o rosto, e no fim, ela foi até a gaveta da cômoda do quarto, tirou uma caixinha de madeira antiga que pertencia à avó dela, e de dentro puxou um cordão grosso, colocando no pescoço do marido como um símbolo daquela proteção inquebrável, afirmando que daquele dia em diante ele nunca mais andaria sozinho pelas ruas dessa cidade, por mais isoladas e perigosas que elas fossem. Esse relato cru mostra a verdadeira essência da guarda noturna Max, e é exatamente por causa de experiências desse naipe que a gente percebe o quanto a nossa visão terrena é pequena diante dos mistérios que operam no nosso dia a dia. A malandragem do invisível não diz respeito a fazer maldade, diz respeito a ter o gingado afiado de desviar a covardia e proteger a vida de quem carrega a honestidade como maior bandeira. A navalha não fere quem anda na linha reta, ela apenas apara os excessos daqueles que se acham donos do mundo e da vida alheia, devolvendo de imediato a intenção maldosa que eles lançam contra os trabalhadores protegidos. Essa foi a terceira prova viva de que o invisível corta mais fundo do que qualquer lâmina forjada nesse nosso plano material. E agora a gente precisa respirar um pouco para assentar essas energias pesadas e começar a amarrar esses fios soltos para entender a verdadeira lição de ter uma sentinela dessas tomando conta dos nossos caminhos sem cobrar um centavo, apenas exigindo respeito e conduta de quem caminha sob a sua aba. Agora que a gente já destrinchou esses 3 acontecimentos pesados, Max, eu quero te chamar para uma reflexão mais profunda sobre tudo isso que acabamos de prosear. Porque muita gente costuma ter uma visão muito torta sobre o povo que trabalha na linha da rua. A rapaziada mais nova acha que essas entidades só servem para dar risada alta e beber na madrugada. Tem gente que confunde a alegria da ronda com bagunça, mas quem tem a cabeça branca e já apanhou bastante da vida sabe que a banda toca de um jeito muito diferente. A dona daquela lâmina afiada não desce no nosso plano para brincar de festa, ela vem para ser sentinela. Ela é vigia de quem não tem quem olhe por eles. Uma mulher que carrega o peso do mundo nas costas e que usa a alegria apenas como uma capa para esconder a firmeza de um general de guerra que não foge de nenhum combate. Pensa bem no relato da Lúcia, do Antônio e da Clarice. Nenhum deles estava pedindo riqueza. Nenhum deles estava querendo prejudicar o próximo ou querendo tirar vantagem de alguma situação. Eles estavam apenas tocando a vida com honestidade, suando a camisa para colocar o pão na mesa e cuidando das suas famílias. E é exatamente aí que a malandragem do bem entra em cena, Max. A verdadeira malandragem não é enganar o outro. É ter o jogo de cintura para desviar do mal antes que ele te atinja. É ter a esperteza de perceber a falsidade no meio de um sorriso cheio de dentes. É saber a hora certa de recuar e a hora exata de dar o bote. Dona Navalha ensina para os seus filhos que a gente não precisa sair brigando com todo mundo que deseja a nossa queda. A gente só precisa ter a proteção certa firmada no alto, porque quem bate na porta do mal e tenta prejudicar um filho dela acaba cortando as próprias mãos no rebote daquela justiça fina. E olha que coisa curiosa, meu amigo. O povo que faz a maldade costuma achar que ninguém está vendo. A vizinha do presente preparado achou que ia destruir um casamento de 25 anos e que ia ficar por isso mesmo. O sujeito da moto achou que ia roubar o dinheiro suado do mecânico na rua vazia e que sairia impune. Os covardes sempre contam com a impunidade do nosso plano material. Eles se escondem nas brechas da lei dos homens, mas esquecem que a lei de quem roda a saia no invisível não tem furo.
Não tem advogado que dê jeito e não tem suborno que pague a conta. Quando a lâmina desce cortando o mal, ela não faz perguntas. Ela apenas cumpre o que precisa ser cumprido para manter o equilíbrio, devolvendo a intenção amarga direto para o peito de quem mandou. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que deseja para o vizinho, porque a volta é sempre certa e o peso da cobrança costuma ser muito maior do que a maldade original. Eu quero que os seus ouvintes prestem muita atenção nisso, Max. Porque não adianta nada a gente usar uma guia no pescoço, ou acender uma vela bonita se o nosso coração estiver cheio de ruindade. A proteção de Dona Navalha exige conduta, exige que o sujeito ande pelo certo. Não adianta pedir para ela cortar o mal da sua vida se você mesmo é o causador da discórdia no seu trabalho ou na sua família. Essa guardiã tem um senso de justiça muito reto, ela é acolhedora sim, tem aquele abraço que conforta a gente na hora do choro. Tem a palavra certa que levanta a nossa cabeça quando a gente acha que não tem mais saída, daquele jeitinho de vó que oferece um café quente na hora da aflição. Mas ela também tem uma mão pesada para corrigir quem tenta usar o nome dela em vão. Ela não passa a mão na cabeça de quem anda torto. Se você vacilar e tentar prejudicar um inocente, a primeira pessoa a te cobrar vai ser ela mesma. E a cobrança de quem mora no invisível não vem em forma de boleto. Vem na quebra da saúde, na falta de paz, no desespero de não conseguir dormir com a consciência pesada. É por isso que eu te falo com toda a certeza desse mundo. Meu filho, a gente tem que tratar o invisível com o maior respeito que existe. A gente não brinca com fogo se não quiser se queimar. Essas 3 histórias que eu te mandei são apenas uma gota no meio de um oceano de livramentos que acontecem todos os dias. Em cada esquina dessa cidade grande, nos becos apertados, nas estradas longas, tem sempre uma mulher de chapéu de lado e navalha na mão aparando as arestas para que a gente consiga voltar para casa inteiro. Ela corta a doença que estava no caminho, ela desvia o acidente de trânsito que ia acabar com uma vida, ela cega os olhos do assaltante na hora do perigo. E muitas vezes a gente nem fica sabendo, a gente só suspira aliviado achando que foi uma coincidência boba, sem imaginar a guerra que foi travada do nosso lado para garantir aquele momento de paz. E para quem tem medo dessas coisas, eu sempre digo que o medo não serve para nada. O que protege a gente é o respeito e a fé inabalável, não importa qual seja a sua crença. O importante é saber que a gente nunca caminha sozinho. O universo é grande demais e cheio de mistérios que a nossa cabeça pequena não consegue processar. A presença daquela lâmina invisível é um lembrete constante de que a justiça superior atua pelos caminhos mais tortos para escrever certo, usando os soldados mais improváveis para garantir a ordem, a malandragem dela, é justamente essa: virar o jogo na hora em que o inimigo acha que já venceu, mostrar que quem dita as regras não é a força bruta do covarde, mas sim a inteligência e a precisão da sentinela. E quem duvida disso acaba descobrindo da pior maneira possível, pagando o preço com o próprio couro, sentindo na pele o corte daquela que nunca dorme no ponto e nunca deixa um filho de fé desamparado na beira do caminho. Estamos caminhando para o encerramento dessa nossa prosa longa e carregada de tensão, Max. E a gente não pode esquecer que a maior lição de hoje não é sobre o pavor da noite, mas sobre a força absurda que existe na retidão de quem vive honestamente. A lâmina da nossa guardiã brilha para cortar o mal e iluminar os passos de quem tem o peito limpo. Bom, relato tenso, né? O que vocês acharam? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. E se você já teve a sua pele salva no último segundo por uma força que você não consegue explicar, ou se você sentiu aquele cheiro marcante varrendo a energia ruim de dentro da sua casa, não guarda isso só para você. Essas histórias precisam ser contadas para mostrar que a proteção do alto não dorme no serviço. Escreve o teu relato aí nos comentários, detalha como foi esse livramento que tirou a tua família do sufoco. Ou se for algo mais comprido, daquele jeito que a gente gosta de ler tomando um café quente, envia direto pelo meu e-mail que está na descrição do vídeo. Quem sabe a tua experiência de fé e de sobrevivência não vira o relato principal do nosso episódio número 2 dessa série, mostrando para o mundo inteiro que a navalha brilha forte para quem não deve nada na praça. Eu e a família Contos do Max ficamos no aguardo da tua história, porque aqui a voz de quem passou pelo aperto é a maior prova de que o sagrado não brinca, quando o assunto é proteger os seus. Não se esqueça de fortalecer este vídeo deixando seu gostei e principalmente o seu hype. É o que faz o algoritmo trabalhar ao nosso favor, entregando para mais pessoas como eu e você, que amam o mundo do sobrenatural.
Um grande abraço para cada um de vocês e especialmente aos inscritos mais fiéis do meu canal, essa família boa que acompanha os contos. Que os nossos caminhos sigam abertos, varridos e bem guardados, e que o mal sempre escorregue e caia na sua própria ruína antes mesmo de chegar perto do nosso portão.